Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Eram 10h31 da manhã quando meu celular vibrou. Alerta de emergência. Não entre em estruturas subterrâneas, como porões. Permaneça acima do solo até o sinal de liberação. Meu marido ergueu o olhar do celular e me encarou. Você acabou de receber esse alerta? Sim. Ai, que assustador, eu disse, olhando para as escadas. Nossa filha já tinha dormido há cerca de 1 hora. O que você acha que está acontecendo? Não sei, ele respondeu. Pode ser tipo um vazamento de gás, radônio ou algo assim. A gente tinha uma bomba de radônio no porão desde que nos mudamos para cá. Talvez tenha dado um influxo estranho. Fui correndo subir as escadas para checar a nossa filha de 5 anos enquanto Luke ligava a TV. Grace dormia pacificamente, o cobertor bem enrolado nela. Eu conferi se ela respirava, se estava confortável, totalmente bem antes de descer de volta. Quando voltei, Luke estava vidrado na TV, que mostrava a mesma mensagem. Tela preta, letras brancas pixeladas, cores desordenadas tremendo no topo e na parte de baixo. Alerta de emergência. Não entre em estruturas subterrâneas e blá blá blá. Talvez a gente devesse sair daqui, eu disse. Mas já tá tarde e a Grace tem aula amanhã. E daí? Ela falta. Podemos ir pra casa da minha mãe. Luke cruzou os braços e ficou olhando pra TV. Depois trocou pra CNN e outros canais de notícia. Mas o que quer que fosse aquilo, devia ser algo local. Porque só passava o mesmíssimo blá 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 político reprisado do dia. Não apareceu nenhum sinal do alerta em outros lugares, só no canal de notícias local. Peguei o celular e fiz umas buscas no Google. Nada. Então, mandei mensagem para Lacey, a mãe de uma amiga da Grace, que mora na rua ao lado. A gente se mudou para cá perto do início das aulas, então não tinha muita gente para perguntar. Ela não respondeu. Eu acho que a gente deveria ir, eu disse, pegando uma bolsa esportiva no armário. E eu trabalho. Você não trabalha de casa às segundas? Ah, eu trabalho, mas... Eu fui até a porta do porão. A corrente estava encaixada. Corri para a cozinha, abri a gaveta e puxei uma fita adesiva de embalagem. O que você está fazendo? Se for radônio ou algo assim, eu não quero isso dentro de casa, eu disse, agachada, selando a fresta embaixo da porta com a fita. Acho que eles iriam evacuar a gente se fosse esse o caso. Olhei para ele enquanto destacava outro pedaço longo de fita. Certo, e você acha que é o quê? Ele deu de ombros. Quando terminei de vedar as frestas, subi com a bolsa. Coloquei umas roupas aleatórias, minhas e da Grace, o laptop e algumas das bonecas preferidas dela. Depois, peguei a caixa térmica e joguei o macarrão que sobrou e os iogurtes ali dentro. Em 10 minutos, eu estava pronta para sair. Eu vou arrumar o carro, você pega a Grace, tá? Pedi. Luke subiu. Eu desci a calçada, carregando as bolsas. Era uma noite fria e clara. As estrelas brilhavam lá em cima. A rua estava absurdamente silenciosa. Os altos e esguios pinheiros retorcidos da região dos pinhais subindo até o céu. Ouvi o eco de um cachorro latindo em algum lugar. Se todo mundo recebeu o alerta, não deveriam haver mais pessoas saindo de casa? Olhei para a casa do outro lado da rua. Estava totalmente escuro, exceto pela luz sobre a garagem que acendeu quando saí de casa. Abri o porta-malas e joguei nossas coisas lá dentro. Luke apareceu em seguida, carregando Grace, embrulhada em mantas. Ela piscou sonolenta. Coloquei a cadeirinha, Luke pegou umas coisas e então saímos da garagem rumo à casa da minha mãe. 1 hora de viagem. Ela dormiu de novo. Eu disse pro Luke, observando o rostinho dela aparecer sob a luz dos postes passando. Ai, que bom. Meu celular vibrou. Eu alcancei o aparelho. Alerta de emergência. O GPS do seu telefone indica que você está saindo dos limites da cidade. Não recomendamos a evacuação.
Por favor, retorne para casa e permaneça acima do solo. Que porra é essa? Sussurrei. O quê? Luke perguntou. Tem outro alerta. Tá dizendo que sabe que estamos saindo. Tá rastreando o nosso GPS e manda a gente ficar. Luke olhou pro meu celular. Sério? É, sério. Isso não pode... Esses dados são privados, não são? Ele disse. São, não são? Eu acho que sim. A não ser que, sei lá, existam protocolos de emergência que liberem pro FBI ou algo assim. Caímos num silêncio desconfortável. Luke acionou o pisca-alerta e trocou de faixa. Você não quer que eu volte, né? Ele perguntou baixinho. Olhei para o meu celular. Não quero não. A estrada estava vazia. Nenhum carro à vista. Isso me deixou inquieta. Certamente outras pessoas estariam evacuando. A não ser que estivessem mesmo obedecendo a segunda mensagem. Mas quem confia no governo hoje em dia? Fiz outra busca no Google. Nada apareceu. Atualizei a página várias e várias vezes. Não deveria ter pelo menos alguma coisa na internet agora? Já estávamos a 5 quilômetros da cidade. Eu deveria estar aliviada, mas não estava. Apoiei a testa no vidro. O frio pressionava o meu rosto. Os pinheiros passaram rápidos, finos e tortos, até darem lugar a um trecho queimado da floresta. Os dois lados da estrada estavam destruídos pelo fogo. Eu tinha lido em algum lugar que alguns pinhais só se abrem em calor extremo, tipo um incêndio. Fogo e regeneração fazem parte do ciclo ali, do ecossistema, num vai e vem entre morrer e renascer, tipo uma fênix. O meu celular vibrou. O coração afundou, mas não era um alerta dessa vez. Era uma mensagem da Lacey. Só 2 palavras. Que alerta? Os meus dedos voaram pela tela. Você não recebeu um alerta de emergência falando para ficar acima do solo? Não. A Lacey não recebeu nada, eu disse. Luke parou. O quê? E se... Pode parecer loucura, mas... E se os alertas foram só pra gente? Só pros nossos telefones? Perguntei, a voz tremendo. Olhei pra Grace, ainda dormindo tranquila, a cabeça balançando a cada solavanco do carro. Luke balançou a cabeça. Isso é loucura. Ninguém manda mensagem assim, só o governo ou algo do tipo. E se for uma armadilha? Minha voz tremeu mais. E se o único lugar seguro for o nosso porão? Amor, isso é o seu toque falando. Ele disse com empatia. A gente fez a coisa certa. Tem algo estranho na cidade. Tipo um vazamento de gás mesmo, e nós saímos. Obviamente é o mais seguro. Eu fitei os pinheiros queimados. Alguns ainda estavam de pé, altos e ébrios, na escuridão. Eu os observei, me perguntando por que foram poupados. Um deles se mexeu. O quê? O carro freou de repente. Meu corpo voou para frente. O cinto agarrou meu peito, evitando que minha cabeça atingisse o painel. Desculpa, aquele cervo correu na frente. A voz dele morreu. Olhamos para a parte de baixo de algo iluminado pelos faróis, fino e torto, mas definitivamente não era a perna de um cervo. Terminava em dedos retorcidos, não em cascos, e subia vários metros na escuridão. Recortado contra o céu estrelado, além do alcance dos faróis, eu via algo, alto e esguio, esquelético, linhas cruzadas de ossos ou galhos ou sei lá o que. Enquanto eu olhava para aquilo, e aquilo me olhava, um frio passou pelo meu corpo. O mundo pareceu virar de lado. Um peso esmagador caiu na minha cabeça, uma pressão imensa me comprimindo. Algo bateu na lateral do carro com força incrível. O veículo balançou sobre as rodas e eu gritei. Um amontoado de linhas, ossos, galhos do lado de fora da janela. Ar vazio entre eles. As estrelas e os pinheiros ondulando estranhamente atrás. Luke pisou fundo. O carro disparou. Contornamos aquela coisa, passamos pela área queimada e seguimos pela estrada escura e sinuosa. Meu celular vibrou. Alerta de emergência. Tudo liberado. Por favor, retorne imediatamente
para casa. Eu não posso morrer. Não posso. Meu ombro latejava de dor. Eu continuei correndo pelo corredor em direção à placa vermelha de saída. O hospital não tinha me liberado. Para! Implorou Luke, me alcançando. Mas me obriguei a correr mais rápido, apesar da dor. Eu não ia ficar parada num quarto de hospital esperando para morrer. Claramente, pelo que o médico disse, foi isso que aconteceu com o último. Eu ia pro subsolo. Talvez tivesse que ficar lá para sempre. Ou até descobrirem como matar essas coisas. Eu não ia deixar a Gracie sem mãe. Eu queria mais que tudo ir até ela, abraçá-la, dizer que a amava, mas talvez aquela coisa pudesse me seguir até num porão. Não achava que sim, mas não podia arriscar. O melhor que eu podia fazer era me esconder no subterrâneo, ganhar tempo. Gracie estava o mais segura possível, com minha mãe no porão. Corri em direção à saída. A placa vermelha brilhava na escuridão do corredor. Uma das luzes sobre minha cabeça tremeluzia. Meus pés descalços batiam com força no chão. O chão parecia áspero. Continuei correndo, mas parecia que não estava ficando mais perto da saída. Que porra é essa? Olhei para trás. Luke não vinha mais atrás de mim, nem Richelle ou Janine. O corredor se estendia atrás de mim, mergulhando numa escuridão infinita. Eu continuei correndo. A porta de saída, agora, estava aberta. Ainda assim, distante. Um vento gelado entrava, bagunçando o meu cabelo. Tinha cheiro de pinho, madeira e podridão. Continua. Você tem que continuar. O chão era tão áspero sob os meus pés. O ar tão frio. As luzes acima de mim piscavam descontroladas. A porta não ficava mais próxima. Não importava o quanto eu corresse. Algumas folhas giravam lá fora, no escuro. Continua correndo. As luzes se apagaram. E então, eu não estava mais no hospital. Eu estava no meio da floresta. Pinheiros se estendiam para cima, mergulhados na escuridão. A areia, cheia de gravetos e pedras pontiagudas, cravava na sola dos meus pés. O silêncio zumbia nos meus ouvidos, exceto por um leve som de asas batendo em algum lugar na escuridão. Não. Ela me enganou. Eu girei sobre os calcanhares. Não via nenhuma luz, nenhuma clareira nas árvores. Quão fundo nos pinhais eu estava? Há quanto tempo eu estava correndo? A escuridão me cercava, me sufocava. Tateei os bolsos, sem celular, sem como pedir ajuda, sem saber onde eu estava. Inspirei fundo, pronta para gritar, mas isso atrairia os homens galho, ou seja lá o que for. Não atrairia. Ou não fazia diferença. E eles já sabiam onde eu estava. Olhei para as estrelas, para os pedaços de céu entre os pinheiros. Tentei reconhecer alguma constelação. Será que aquilo era Cassiopeia? Mas eu não sabia como me guiar pelas estrelas. E os pinheiros bloqueavam quase tudo mesmo assim. Não, espera. Não é assim que se faz. Eu corri até aqui. Minhas pernas não estavam tão cansadas. Mesmo que o tempo estivesse distorcido, eu só senti como se tivesse corrido por 1 minuto. Se eu tivesse corrido por 10 quilômetros floresta dentro, eu saberia. Só precisava descobrir de onde vim. Eu girei de novo, procurando pegadas, vegetação amassada, qualquer sinal de por onde passei. Mas estava tudo escuro demais e eu não tinha nenhuma fonte de luz. Tinha luz da lua, o suficiente para não bater de cara numa árvore, mas não para ver pegadas na terra. Olhei para os pinheiros, mas os galhos estavam muito altos, muito finos para suportar meu peso. Não dava para subir e ter uma visão melhor. Eu revirei os bolsos de novo e nada. Então comecei a andar numa direção qualquer. Gravetos cutucavam meus pés. Pedrinhas rolavam sob meus dedos. Continuei indo em frente, tentando manter uma linha reta. Os pinhais têm mais de 1 milhão de acres, mas 1 acre não é tanto em quilômetros quadrados. Eu lembrava disso de algum lugar. Tentei focar nos cálculos. Se eu estivesse no centro e andasse em linha reta, quanto tempo demoraria para sair? 5 horas?
10. Mais que isso. E claro que eu conhecia as histórias. Mesmo sem os homens galho, os pinhais já eram perigosos. Plantas carnívoras, cascavéis e se perder facilmente. Aliás, era fácil se perder nos pinheiros infinitos. Pensei na Grace, no Luke contando pra ela que eu apenas fui embora. Ela chorando, desabando. Ela precisava de mim. Talvez, anos atrás, naquele ponto mais fundo da minha vida depois que a Grace nasceu, eu não teria entrado em pânico com a ideia de morrer. Mas agora, eu estava em pânico. Acelerei o passo. Gravetos machucavam meus pés ainda mais. Tentei manter a linha reta, mas era difícil no escuro e, por tudo que eu sabia, podia estar andando cada vez mais fundo na floresta. Então, eu vi uma clareira. Meu coração se encheu de esperança. Devia ser por onde entrei. Era uma das áreas queimadas. O fogo tinha escavado uma grande clareira. Estava iluminada em tons prateados pela lua quase cheia, agora sem nuvens. Alguns pinheiros ainda estavam de pé, totalmente sem agulhas, negros e esqueléticos. Cinzas cobriam a área pálida, na cor do osso. Algumas mudas de pinheiro surgiam entre a destruição com poucos centímetros de altura. O silêncio era absoluto. Eu nunca vou sair daqui. Olhei para os pinheiros enegrecidos, se erguendo como dedos até o céu. Ouvi um estalo. Eu me virei num pulo. Alguém estava parado na borda das árvores, coberto por tons de cinza da luz da lua, quase invisível entre os troncos. Eu saí correndo, mas no pânico tropecei. Foi como em câmera lenta. O chão arenoso e cheio de cinzas veio ao meu encontro. Uma dor subiu pelos braços. Meu ombro gritou. Gravetos arranharam meu rosto e uma porção de estalos. Eu me levantei e vi a mim mesma parada ali. Os braços pendendo ao lado do corpo. O cabelo caindo pelos ombros. Me deixa ir embora! Eu gritei. A minha voz ecoou e morreu na floresta. Ela deu um passo. Eu ouvi, também, um som de algo molhado se arrastando. Havia outro tentáculo preto, viscoso, preso aos pés dela, controlando como se fosse uma marionete. Ela inclinou a cabeça e os lábios se abriram num sorriso antinatural. Eu virei e tentei correr de novo. Uma onda de tontura me atingiu. O chão girou. Um peso caiu na minha cabeça. Meu estômago virou e eu comecei a vomitar, tropeçando, escorregando no meu próprio vômito. Para, por favor. Eu gemi. Eu estava deitada de costas, o vômito quente encharcando minha camisa. Tentáculos pretos retorcidos invadiam os cantos da minha visão, se misturando com pinheiros negros retorcidos, se esticando até o céu. As estrelas acima pareciam estrelas cadentes, se mexendo no céu de tanta tontura que eu sentia. O céu foi substituído pelo meu próprio rosto. Meu cabelo, o dela na verdade, caía na minha cara, grudado no suor e no vômito. Os lábios dela se curvaram num sorriso, e então a boca começou a se abrir. Mais e mais, fileiras de dentes afiados como os de uma lampreia, descendo rumo à escuridão da garganta. Tentei empurrá-la, mas minhas mãos encontraram uma gosma. Eu estava presa pela criatura, um daqueles homens galho. Era só a cabeça flutuando acima de mim, conectada a um emaranhado preto de criatura. Elas comem cérebros. A voz da Janine ecoou na minha mente, enquanto os dentes se aproximavam, tão perto que eu já não via mais a floresta. Grace, o que ela vai fazer sem mim? Ela nunca vai se recuperar. A vida dela vai ser destruída. Eu não posso. Desculpa mesmo. E então, eu percebi. Os homens galho eram atraídos por sinais cerebrais. E se eu fizesse algo que nunca tinha feito antes? E se eu simplesmente parasse de pensar? Fechei os olhos, ignorei o bafo quente e podre no meu rosto, ignorei a gosma passando pela minha camisa, ignorei qualquer pensamento sobre a Grace.
Usei tudo o que restava de força de vontade para parar de pensar. Nada. Um vazio. Inexistência. Um som de clique veio de cima de mim. A criatura começou a se mover. Continuei pensando em nada. Absolutamente nada. A criatura se afastou de mim. Quando abri um olho, ela não usava mais meu rosto. Estava se contorcendo, fazendo sons de clique, levantando alguns dos tentáculos no ar, como se estivesse confusa, como se achasse que eu tinha escapado e tivesse tentando me localizar de novo. Fiquei ali, deitada, na floresta queimada e escura, pensando em nada por segundos, minutos, horas. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Expulsar pensamentos da Grace, do futuro dela, do meu. Expulsar tudo e ser o vazio. Não uma pessoa, mas nada. Quando o sol começou a nascer, eu me levantei. A floresta queimada estava banhada pelos tons rosados da alvorada. Minha pele estava coberta de vômito e gosma preta. Meu ombro ainda latejava de dor. E não havia sinal dos homens galho. Demorei mais algumas horas, mas, com a luz do dia, consegui encontrar o caminho de volta. Depois de andar em círculos um tempo, vi uma estrada entre as árvores. Aparentemente, eu tinha fugido do hospital e corrido uns 800 metros floresta adentro, bem na área dos pinhais do outro lado da rua. Luke e os funcionários do hospital passaram a noite me procurando. Eu me reuni com Grace e foi o dia mais feliz da minha vida. Acho que o Homem-Galho ainda está ligado a mim. Temos passado as noites no porão, onde estamos completamente seguros. Richelle, Janine e eu temos trabalhado juntas para descobrir como matar essa coisa de uma vez por todas. Um cara na internet, daquele incidente de 10 anos atrás, disse que afogar elas funciona. Mas por enquanto, eu tô feliz por estar em casa e estar segura. Mesmo que não seja para sempre. Mesmo que 1 milhão de coisas horríveis esteja esperando para acontecer. Na minha mente e fora dela. O hospital estava praticamente vazio, silencioso, escuro. Luzes fluorescentes zumbiam no teto e as paredes tinham um tom esverdeado, doente, tipo espuma do mar. O médico, um homem alto, magro e nos seus 60 anos, não parecia acreditar muito na minha história, mas me internou para observação mesmo assim. Minha mãe estava na casa de uma amiga com a Grace, no porão que não tinha saída externa. Eu não queria deixar a Grace, queria ela aqui comigo, mas o hospital ficava acima do solo e alguém precisava tratar do meu ferimento antes que eu morresse de tanto sangrar. Luke me deixou por um instante para ir ao banheiro. Fechei os olhos, sem intenção de dormir, mas eu estava tão cansada e a mordida agora era só uma dor surda, latejante. Fiquei oscilando entre acordada e inconsciente, até que ouvi 2 vozes no quarto. Abri os olhos num estalo e vi o médico e uma enfermeira parados ao meu lado. Falavam baixinho, parecendo preocupados. Fechei os olhos depressa de novo, fingindo que dormia. Consegui captar um trecho da conversa. É igual aquele homem. A enfermeira sussurrou. O que foi internado ontem à noite, sei lá, John alguma coisa. Depois de uma pausa. Eu sei. O que você acha que é isso? Olha, eu não sei, Rita, de verdade. Você acha que a gente devia dar diazepam como prevenção? A enfermeira perguntou. O outro, ele gritava tanto. A família vai fazer perguntas. Não tem motivo para ela estar tomando diazepam por causa de uma mordida de animal. Mas eles vão fazer perguntas quando ela morrer também, retrucou a enfermeira. O mínimo que a gente pode fazer é deixá-la confortável. Para. Merda. Eu não abri os olhos, mas eu dei um pulo quando a enfermeira disse morrer. Agora, eu sentia os 2 me encarando, como se seus olhos atravessassem minhas pálpebras fechadas. Tá, vamos conversar em outro lugar, disse o médico. Passos apressados no piso frio e então silêncio.
Eu abri os olhos. Como assim eu vou morrer? Não sei quanto tempo eu fiquei ali deitada, mergulhada na minha própria angústia, mas os passos me despertaram. Luke estava voltando. E aí, como é que tá a dor agora? É forte. Contei pra ele o que tinha ouvido, a voz tremendo. Não, isso não quer dizer nada, ele disse, mas dava pra ouvir a preocupação na voz. A gente vai sair daqui, amor, e tudo vai voltar ao normal. O prefeito, o governador, sei lá, vai soltar uma nota sobre uma falha no sistema de alerta e... Para! Ele me olhou, desconfiado, mas ficou em silêncio. Ficamos sentados sem dizer nada. Algumas vezes, Luke abria a boca como se fosse falar algo, mas fechava de novo. Passos apressados ecoavam no corredor do lado de fora. O som metálico da TV continuava no canto do quarto. Eu vou ligar para Richelle, eu disse a ele. O telefone chamou 3 vezes antes dela atender. Eu contei tudo, sobre a mordida, sobre as coisas que vi. Tinha medo de parecer louca, mas quando terminei, parecia que ela chorava do outro lado da linha. Eu vi o meu bebê, ela disse num tom baixo, quase sussurrando. Eu tive um aborto espontâneo com 14 semanas. E eu vi uma cestinha com uma coisinha rosa enrolada dentro. Eu ouvi ela chorar. A voz dela se partiu. Eu sabia que não era real, mas ainda assim eu fui em direção, até o Davi me puxar de volta. Eu sinto muito, eu disse, o celular tremendo nas mãos. Obrigada. Mas essa coisa não te machucou, certo? Não te mordeu, nem te arranhou? Não, acho que não. O silêncio se esticou entre nós. Então, o que a gente faz? Perguntei. Foge disso pra sempre? Não, eu tô conversando com alguém. Alguém que entende mais disso do que a gente. Ela respondeu. Talvez eu devesse te ver pessoalmente. Qual hospital você tá? Ela disse que chegaria em 1 hora. Richelle era uma mulher baixa e magra, de pele morena e óculos grossos. Usava uma camiseta com alguma referência de videogame e jeans desbotado. Entrou às pressas, torcendo as mãos sem parar. Atrás dela vinha uma mulher por volta dos 50. O cabelo grisalho, cortado curto, e a pele pálida demais, como se nunca tivesse visto o sol. Essa é a Janine, disse Richelle, apontando para a mais velha. Ela é professora e especialista nesse tipo de coisa. Eu tô conversando com ela há algumas horas e ela quis te ver. Esse tipo de coisa? A mulher se sentou de repente e se inclinou na minha direção, como se eu fosse algum espécime que ela estava ansiosa para examinar. Você sabe o que está acontecendo aqui? Perguntei, enquanto ela encarava meu ombro de um jeito que me deixou extremamente desconfortável. Sim, mais ou menos. Já ouviu falar de algo chamado evolução especulativa? O quê? Não, respondi. Olha, é uma área que reconstrói os tipos de criaturas que poderiam evoluir sob diferentes circunstâncias. Tipo, talvez um anfíbio evoluiria asas como as de um morcego se os insetos não ficassem voando perto dos lagos, entende? Ah, eu acho que sim. Então, a gente também tenta imaginar como seriam os animais daqui a milhões de anos, ou os humanos, que tipo de coisas evoluiriam sob a pressão da humanidade moderna, da tecnologia moderna. E isso já está acontecendo. Os percevejos de Nova York são centenas de vezes mais resistentes a pesticidas do que os da Flórida. Os cervos estão mais ariscos do que há 10 anos porque os carros continuam atropelando eles. Ah, ok. Eu não fazia ideia de para onde ela estava indo com aquilo. Você nunca viu aquela imagem de como seria um humano se tivesse evoluído para sobreviver a batidas de carro? O cara não tem pescoço e tem um monte de gordura para absorver o impacto? Ah, não. Ah, tá, certo. Ela balançou a cabeça. O ponto é, algumas pessoas dessa área acreditam que, em algum momento, criaturas poderiam evoluir habilidades que imitam a tecnologia, como pássaros que parecem drones ou morcegos que detectam campos eletromagnéticos. Quem garante que essa coisa que você e a Richelle descreveram não evoluiu para emitir sinais de rádio, invadir todo o nosso sistema móvel? O quê? Isso é ridículo. Luke interrompeu. Então quer dizer que essa criatura, sei lá, tá mandando mensagem de texto no nosso idioma, perfeitamente? Não, nada disso.
Estados, prefeituras, muitas vezes têm mensagens de emergência pré-programadas, protocolos para furacões, terremotos, ameaças nucleares e essas coisas. Essa criatura só invadiu um canal para disparar um protocolo específico. A mesma coisa com a Richelle. Ela disse, olhando para ela com simpatia. A gente está sempre emitindo pequenos sinais eletromagnéticos no cérebro, impulsos neurais. Tubarões, fósseis vivos de 400 milhões de anos conseguem detectar isso. Essas criaturas, elas conseguem invadir esses sinais. Então, quando eu vi meu pai, olhei para o Luke. Aquela coisa estava invadindo os meus sinais cerebrais. Janine assentiu. Bom, é um pouco mais complexo que isso. Eu acredito que ela libera também uma substância química no ar a curta distância que interfere em alguns neurotransmissores, mas essencialmente, sim. Tá, mas por que o porão é seguro, então? Porque essa coisa é grande demais para entrar? Luke perguntou. Fico feliz que tenha perguntado. Janine respondeu, com um sorriso triunfante no rosto, como se estivesse prestes a revelar o segredo do universo. Elas escolheram esse protocolo de emergência com o porão porque as habilidades delas não funcionam quando você está no subsolo, do mesmo jeito que o seu celular perde o sinal lá embaixo. Um silêncio pesado tomou o ambiente. Luke e eu nos olhamos. Aquilo soava meio lunático. Teoria da conspiração nível hard, mais inacreditável que Roswell. Por outro lado, nada do que eu vivi nas últimas 24 horas fazia sentido. Como você sabe de tudo isso? Perguntei. É que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Ela respondeu. O rosto sério. Quase 10 anos atrás, aconteceu a mesma coisa lá por Woodland, na fronteira da floresta estadual de Wharton. Eu estudei o caso naquela época também, mas não havia tantos relatos. Mas os alertas não foram enviados para todo mundo, disse Luke. Só pra gente e pra Richelle até agora. Exato. Essas criaturas, e eu chamo de homens galho, aliás, só miram pessoas com imaginação hiperativa. Gente que emite sinais cerebrais fortes e claros. Fica mais fácil para eles acharem você e mais fácil de invadir a sua mente. Eles não estão realmente criando a imagem do seu ente querido falecido ou o que for. Eles só arrancam isso da sua memória de algo que você já imaginou. Se você já imaginou seu filho morrendo 1000 vezes por ansiedade ou toque, sei lá, fica muito mais fácil para eles usarem isso contra você e te atrair. E claro, tem mais coisa para eles comerem. Mais o quê? Mais para eles comerem o seu cérebro. Eu mencionei isso, não? Mais um silêncio desconfortável, pesado, sufocante. A Kate disse que ouviu um médico falando que ela vai morrer. Ele disse num tom suave. Isso é verdade? Janine me lançou um olhar, mas ficou em silêncio. Richelle entrou na conversa com a voz cheia de dor. A Janine me disse que depois que uma dessas morde você, ela meio que se liga a você. Vai te seguir e acabar com a sua vida. Essa coisa vai te mostrar seus piores pesadelos antes. Janine acrescentou, completamente alheia ao clima. Tudo o que você teme. Mas quando ela começa a te mostrar, você mesma nesses pesadelos acordados, isso geralmente significa que você só tem um dia. Eu engoli em uma onda de enjoo. Então comecei a sair da cama do hospital. Precisava sair dali, longe do olhar da Janine, da preocupação do Luke. Só um momento de silêncio. Talvez pegar um refrigerante na máquina do corredor. Nem diet, sabe? Um com açúcar mesmo. Fazia séculos que eu não tomava um. Tentei afastar a lembrança do meu pai, lá no porão da minha mãe. Eu já tinha imaginado ele dizendo aquelas palavras. Quando estive no fundo do poço anos atrás, quando a sombra do suicídio surgiu no meio do mar da depressão pós-parto. E aquele desgraçado, o homem galho, ou seja lá o que for, usou isso contra mim. Me veio outra onda de náusea. Eu empurrei a porta e saí. Espera, disse Richelle, levantando e tentando segurar o meu braço. Eu já volto, eu rebati. Segui pelo corredor vazio do hospital, máquinas apitando, passos ecoando ao longe. As lágrimas começaram a subir. Continuei andando, virei à esquerda, depois à direita, seguindo as placas da máquina de refrigerante. Meus pés
arrastavam no chão, me levando devagar. Bem devagar. Kate, espera! Eu virei para ver o Luke vindo atrás. Ele parou a uns 2 metros de mim, dando espaço. Eu só preciso de 1 minuto, eu respondi com a voz trêmula. Não é isso. A sua mãe acabou de me mandar mensagem. E a gente tem que ir. A Grace... A voz dele falhou. Meu coração despedaçou junto. O que aconteceu? Ela caiu. Ele disse num sussurro. Ela tá inconsciente, amor. Estão levando ela pro hospital. Pro hospital? Você quer dizer, aqui vão trazer ela pra cá? Perguntei desesperada. Estão levando ela pro hospital. Ele repetiu. Algo fisgou dentro de mim. Isso não faz sentido. Isso não é uma resposta. Eu olhei para baixo. Não. No chão, algo preto, viscoso e molhado, no piso de linóleo verde. Um tentáculo, como um cordão umbilical comprido, preso ao pé do Luke e se estendendo pelo corredor. Eu senti tontura. O mundo começou a girar. Kate! Eu virei e vi o Luke de verdade atrás de mim, congelado, olhos arregalados. Olhei de novo e o outro Luke não estava mais lá. Era eu. Eu estava encarando o meu próprio rosto. Queria poder dizer que parecia diferente. Um olho saltando, pele toda queimada, mas não. Era idêntico, como o olhar no espelho. Eu olhei para baixo. A outra eu segurava um travesseiro. Ela manteve o olhar em mim por um segundo e então olhou para o chão. Eu segui o olhar dela. Grace estava deitada aos meus pés, olhos fechados, as mãos sob a cabeça, dormindo profundamente. Não. Eu conhecia esse pensamento intrusivo. Eu sabia como ele terminava. Não é real. Não é real. Eu corri de volta pelo corredor, agarrando a mão de Luke. Havia barulhos atrás de mim. Eu não podia olhar. Não podia. Luke me puxou para dentro do quarto e eu entrei, sem fôlego. A gente tem que ir pro subsolo. Essa coisa tá aqui. Richelle e Janine me olharam. Depois, olharam pro chão. Por um segundo, achei que ia ver meu pior pesadelo, mas em vez disso, olhei para baixo e vi o sangue escorrendo do meu braço, encharcando a camisa, formando filetes úmidos, pingando no chão. Janine se levantou num salto e veio até mim. Com cuidado, puxou o tecido da camisa, revelando o ferimento no meu ombro. O tecido tá necrosando, ela sussurrou. Balançou a cabeça triste e concluiu. Eu sinto muito. A digestão começou. Chegamos à casa da minha mãe por volta da meia-noite. Uma casa térrea de tijolos, baixinha, numa rua residencial. Olhei com cautela para os pinheiros atrás da casa dela, se esticando até o céu, antes de pegar a Grace no colo e levá-la para dentro. A minha mãe estava sentada à mesa da cozinha, nos esperando. Os dedos dela tamborilavam na caneca que segurava. A casa inteira cheirava aquela mistura familiar de café e poeira. Segui em direção ao quarto de hóspedes e então tive uma ideia melhor. A casa tinha um andar inferior meio subterrâneo. Tinha sido transformado em escritório, mas lá embaixo havia um sofá. Eu poderia fazer a Grace dormir no sofá e a gente, sei lá, dormia no chão. Opa, pra onde vocês estão indo? A minha mãe estava atrás de mim, sobrancelha arqueada enquanto eu destrancava a corrente da porta do porão. Acho que vamos dormir lá embaixo. Não, vocês não vão. Lá embaixo tá tudo empoeirado, faz séculos que eu não limpo. Pode ter até ratos e... Mãe, a gente vai dormir aqui embaixo. Filha, esses alertas provavelmente foram só uma brincadeira. Ela continuou. Ou um bug, sei lá. Além do mais, vocês estão a mais de 1 hora de distância agora. Eu só tinha contado à minha mãe sobre os alertas. Não falei sobre a coisa na floresta. A minha mãe não é de acreditar em sobrenatural, sabe? Ela certamente ia achar que era um truque de luz ou sei lá. O próprio Gasparzinho podia estar flutuando na frente dela e ela ia dizer que era truque de luz. Você tá sendo ridícula. Ela continuou. Sabe, isso me lembra aquela vez que você lacrou a porta do sótão com fita, lembra? Quando o dedetizador encontrou um morcego lá em cima?
Você ficou preocupada que tivessem mais, com raiva, e que eles se espremeriam pelas frestas entre a porta e o teto e te morderiam enquanto você dormia. É que não dá pra sentir a mordida enquanto você dorme, eu respondi, rosnando. Muita gente já pegou raiva de morcegos em casa, e eles conseguem enfiar o corpo em lugares minúsculos. Olha, o que eu quero dizer, ela me interrompeu, é que lá embaixo é insalubre. Gracie estava pesando cada vez mais nos meus braços. Olhei pro Luke, que só ficava parado na porta, com os olhos arregalados, como se tivesse entrado num tiroteio. Então, puxei a corrente e escancarei a porta. Kate, minha mãe disse em tom de aviso. No meio da escada, meu celular vibrou no bolso. Sentei Gracie no sofá e depois puxei um encosto para deitar. Alerta de emergência. O GPS do seu telefone indica que você parou em Nova Jersey. Desobedecer a um alerta de emergência é um crime federal. Por favor, volte para casa e fique na superfície. Eu levantei o celular para mostrar ao Luke, que vinha descendo atrás de mim. O rosto dele estava fantasmagoricamente pálido na luz branca. A minha mãe veio logo atrás dele e esticou o pescoço para ler o alerta também. Ah, isso é besteira, ela disse. Não é crime federal, é no máximo um crime estadual. E isso seria uma ordem de evacuação, tipo em caso de furacão ou algo assim. Ela balançou a cabeça. Sabe com que isso parece? Um desses golpistas, sabe? Eu já recebi uma ligação de alguém dizendo que era meu neto. Mãe, não é um golpe. Luke interrompeu, sem mais explicações. Ele ficou em silêncio, cobrindo a Gracie com o cobertor, ajeitando-a. Acendi a luz e procurei fezes de rato, mas não vi nada. Eu vou buscar o resto das nossas coisas, ele disse, me deixando sozinha com a minha mãe. A expressão dela suavizou quando ela olhou para Gracie, aquele rostinho perfeitamente sereno. Você precisa de mais alguma coisa? Ah, eu acho que não. Ela assentiu e voltou para o andar de cima. Eu olhei ao redor. As coisas do escritório estavam no canto mais à esquerda, a mesa cheia de papéis e só uma foto do meu pai. Ele se foi há 7 anos e parecia que a cada ano mais e mais das coisas dele eram guardadas, levadas para baixo, jogadas no depósito. Engoli o aperto no peito e olhei o resto do cômodo. A porta ao lado da mesa levava a uma área de armazenamento inacabada. Do outro lado do porão havia uma porta de vidro que dava para o quintal. Eu não gostei nada disso. Estávamos tecnicamente no subsolo, onde estávamos, mas o canto direito, onde ficava a porta, estava acima do solo. Será que ainda estávamos vulneráveis? Aquelas coisas não passariam por uma porta de vidro, pensei, mas também não passariam por uma porta normal e aparentemente não estaríamos seguros nem na nossa própria casa. Eu fitei a porta de vidro, com medo de ver um deles lá fora. Talvez ficar aqui fosse uma péssima ideia. Estávamos a 1 hora de distância, claro, mas os pinheiros ainda ficavam colados à porta. Não era oficialmente os pinheiros mesmo, mas o ecossistema ao redor, que é quase a mesma coisa. Se aquelas coisas vinham da região dos pinhais, elas só estavam nas áreas queimadas, eu lembrei a mim mesma. Imaginei uma pinha girando no ar, as escamas se abrindo, enquanto o fogo se alastrava ao redor, e esqueletos de galhos se enroscando para sair, rastejando pelo chão, esticando-se e crescendo rumo ao céu. Será que teria mapas das áreas queimadas? Abri o Google Maps procurando as regiões queimadas, mas a informação estava desatualizada, não? Meu celular vibrou. Eu esperei por outro alerta, mas era uma mensagem de Lacey. A minha amiga, Richelle, recebeu o mesmo alerta que você, aliás. Ela dizia. Super estranho. Meu coração afundou. Será que a Richelle, seja lá quem fosse, seguiu o alerta? Diga a ela para não obedecer. Eu comecei a digitar. É uma armadilha. Então, percebi como aquilo soou descontrolado. Eu nem conhecia bem a Lacey. Pensei um segundo e digitei outra mensagem. Você consegue passar o número dela? Eu quero perguntar diretamente. É muito esquisito ter atingido só a gente. Claro, eu vou perguntar. Veio a resposta. Enquanto aguardava, Luke desceu de novo, carregando nossas coisas. Cabos de computador e bichinhos de pelúcia quase caíram de seus braços. Alguém mais recebeu o alerta. Sussurrei. Uma amiga da Lacey. Sério? Sim, eu pedi o número dela. 1 minuto depois, o número chegou. Eu liguei na hora. No terceiro toque, ela atendeu. Alô?
Oi, aqui é a Kate, amiga da Lacey. Comecei, sem jeito. Recebemos aquele alerta de emergência também, mas achamos que é uma armadilha. Tem algo errado. Apenas silêncio. Mas veio do governo, ela respondeu. Como assim seria uma armadilha? Parece que mais ninguém recebeu. Quando enviam alertas assim, mandam pra todos os telefones de uma área específica, sabe? Não faz sentido. Eu não sei. É estranho mesmo. E, depois de outro silêncio... Bem, estávamos prestes a dormir aqui, então eu vou desligar, tá? Espera, eu acho que o porão é seguro e todo lugar acima do solo não é. Eu falei rápido. Eu acho que estão tentando atrair as pessoas pra ficarem acima da terra. Talvez. Ela disse sem muita convicção. Olha, eu preciso ir, tá? Desculpa. Alguns segundos depois, a ligação caiu. Droga! Ela não acreditou. Eu disse, olhando pro Luke, o lábio tremendo. Ela e os filhos, a família inteira, eles vão... Amor, você tentou. Ele disse, me abraçando. Isso é o que importa. Eu não me contive. Chorei enquanto estendíamos um cobertor no chão, prontos para dormir ao lado de Grace. Olhei o rostinho perfeito dela. E então, Luke e eu nos encolhemos debaixo das cobertas, juntos. Ei, pequena. Eu acordei num pulo. Por um segundo, achei que estava na minha própria cama, mas a aspereza do carpete, a dor nas costas, me trouxeram de volta. A voz do meu pai, áspera e acolhedora, permaneceu do sonho. Eu quase senti os braços dele ao redor de mim, o sol de verão batendo enquanto brincávamos no riacho atrás de casa. Eu me virei para olhar a Grace. Os olhos dela estavam bem abertos. Ela olhava por cima do meu ombro, para a porta de vidro. Devagar, ergueu a mão e apontou por trás de mim. Eu me virei. Havia algo se retorcendo e contorcendo, tentando entrar pela porta de vidro como um cachorro numa portinhola de gato. Fez tudo em silêncio, exceto por um clique baixo, como estalos de juntas. Todo o sangue esvaziou do meu rosto. Pernas escuras e resistentes, como de uma aranha, se dobrando e esgueirando ao luar, espremendo o corpo bem devagar pelo buraco que fizera. Agora eu via os cacos de vidro espalhados pelo chão. Agarrei o meu marido e sacudi. Luke, acorda! A coisa ficou imóvel. Eu não via os olhos ou o rosto, mas sentia no estômago. Ela estava me encarando. A tontura me tomou. Cambaleei, perdendo o equilíbrio. Era como se eu estivesse no convés de um barco. O chão parecia girar sob mim. Eu só queria me deitar até o mundo parar de rodar. Não, eu gritei por dentro. Você não pode deixar essa coisa pegar a Grace. Olhei ao redor, procurando algo para usar como arma, qualquer coisa. Vai pra lá, eu disse a Grace, apontando para o depósito. Ou pelo menos achava que apontava. Tudo rodopiava e se misturava agora como num sonho. Meu pai estava à minha frente, ali no portão, mas o rosto dele estava horrível. Um olho pendia para fora da órbita, como se alguém tivesse amassado o crânio. O sorriso torto. Ei, pequena, ele disse num tom desafinado. A náusea me dominou. Eu comecei a vomitar. O líquido quente escorrendo pela minha camisa, pingando nos meus pés. Meu pai, ou aquela coisa que não era meu pai, estava curvado, como se a gravidade tivesse mudado de repente. Um braço muito longo, pendendo da articulação. Eu sinto tanto a sua falta. Para! Eu chorei. Por favor, para! Venha comigo. Podemos ser uma família, de novo. Para! Eu nunca conheci a Grace. Não seria maravilhoso? Finalmente conhecê-la. O mundo rodopiou. Fitei meu pai. O olho esquerdo, mole, que balançava como gelatina. O sorriso torto, o rosto magro, os braços flácidos. Abri a boca. Uma dor quente subiu pelo meu ombro.
Eu caí de joelhos na hora. Tentei gritar, dizer pra parar de novo, avisar a Grace pra correr pela própria vida, mas só saiu um berro de dor. E outro, e mais um. Quando finalmente abri os olhos, o mundo tinha parado de rodar. Luke me arrastava pelo chão, afastando-me da porta de vidro. Grace espiava do depósito, apavorada. Toquei meu ombro, latejando de dor. Os dedos ficaram manchados de vermelho. Me mordeu. Aquela coisa me mordeu. Eu tô morrendo. O quê? Meu celular começou a tocar. Tremendo, enfiei a mão no bolso e o puxei. Eu reconheci o número. Era a Richelle. Você tinha razão, ela disse, ofegante, sem rodeios. O quê? Perguntei com a voz rouca. Sobre o alerta. Meu marido, ele tem uns amigos que mexem com telefonia e ele... Ela respirou fundo, tentando se recompor. Eu pedi, eles rastrearam o sinal. Não vem do governo, nem da prefeitura, nem nada. Eu mordi o lábio, segurando a respiração. Então, de onde vem? O sinal tá vindo do meio da floresta.